Olá pessoal, essa é a continuação das aulas de debug presenciais. Conforme eu tinha combinado com as pessoas que fizeram o curso, eu ia tratar de alguns assuntos depois posteriormente em vídeo. Eu demorei um pouco para gravar o vídeo porque a gente teve uns problemas técnicos aí no servidor, tive que trabalhar bastante, que eu já tinha comentado com algumas pessoas, mas hoje está saindo essa aula. Eu peço desculpa pela minha voz, eu tô com uma gripe bem feia, então tô com essa voz de pato e não tem nada para fazer para melhorar. Então eu vou tossir, vou espirrar e aí vocês me desculpem. Para começar a aula, a gente vai falar primeiramente do módulo pool, que é o desenho de tela para EF. Muita gente se mostrou muito interessada nisso durante o curso e muitos funcionários têm muita dificuldade de desenhar uma tela dentro da especificação, porque não tem nenhum editor da SAP, não tem nenhum editor de nenhum lugar que você consegue desenhar um menu, desenhar um LV, desenhar um botão, um campo, colocar o texto que você quiser. Tem algumas dicas, né, que nem tá aqui, que aqui é todo o conteúdo que a gente vai ver hoje. Tem um exemplo que a Tatiana do meu trabalho passou, que ela fez em Excel, eu achei bem criativo, nunca tinha pensado isso. E tem o desenho no módulo pool do SAP mesmo, que é o que a gente vai ver agora. Então, para acessar o módulo pool, a gente vai na transação SE80, aqui em cima, SE80. Opa. Quando a gente entrar na SE80, ele vai exibir essa telinha aqui, tem essa barra de navegação do lado, tem aqui um monte de opção que vocês podem ver. Não tem como saber qual opção que vai aparecer primeiro, depende do ambiente, vai aparecer programa, depende do ambiente, vai aparecer pacote, ou de acordo com o último usuário que entrou. Só que a gente sempre tem que selecionar a opção programa aqui para fazer esses passos. E o módulo pool ele é como um programa normal em ABAP, só que a gente desenha, a gente tem uma opção de desenhar todo o layout dele para fazer o programa funcionar. Então a gente vai se aproveitar dessa estrutura de desenho para desenhar a tela que vocês precisam nas AFs. A gente não vai codificar nada, a gente só vai arrastar e soltar, desenhar na tela para facilitar o trabalho. Então, para criar um módulo pool, a gente precisa primeiramente sempre usar esse código padrão aqui, SAP-MZ. SAP-M é porque indica que é um programa SAP e é módulo pool. Aí o Z indica que o programa é Z. E colocar qualquer coisa aí, pode ser Z, SAP-MM, tela 01, por exemplo. E antes de mais nada, né, que eu comecei a falar do programa e esqueci de falar, para criar programa vocês têm que ter um usuário com chave de desenvolvedor. Então tem que ter acesso ao dev, desenvolvimento e tem que ter um usuário ABAP, senão não vai dar para criar a tela. Aí vocês vão pegar o exemplo do Excel aí que depois eu vou falar. Então, tendo tudo certinho, dá um Enter, vai aparecer aqui, ó, o programa não existe, deseja criar objeto, sim. Pode marcar essa opção com include top, default, eu não vou explicar porque vai alongar muito. E depois sempre, dependente do nome que vocês colocarem aqui, coloca o underline top no final. Isso só para seguir os padrões aí. Não precisa... Opa, eu fiz no lugar errado. Espera aí. Pronto. Aqui eu vou criar o programa com include top. Aqui é o top. Então a gente cria com o mesmo nome, sapmz tela underline 01 underline top. Isso só para respeitar, eu poderia ter criado o sapmz qualquer coisa aqui. Tem que respeitar a regra também no sapmz. Mas beleza, aí cria. Aqui não precisa preencher nada, ele já faz automaticamente a seleção do pool de módulos aqui e coloca a descrição do objeto. Como sempre, se estiverem fazendo no ambiente de treinamento, coloca o bloqueio de editor aí para ninguém mexer no programa de vocês. Gravar. Aí é opcional colocar em request ou não. No caso, isso aqui eu vou colocar em objeto local. Pronto. Eu criei meu módulo pool, será dois cliques aqui, ó. Ele vai abrir uma tela aqui do lado. Aqui a gente não precisa se preocupar com nada. E agora, para fazer um módulo pool, a gente vai ter que desenhar uma tela. Então, criar a tela, depois desenhar na tela. Então, para criar a tela, a gente clica aqui em cima do nome do objeto, vai em criar e na opção programa. A primeira opção, ou dependendo do ambiente, pode ser uma opção mais para baixo. Mas sempre seleciona a opção programa. Opa, a gente está criando o programa e eu estou falando da gente criar programa. O programa a gente já criou. Deve ser a gripe mesmo. Então, criar tela, não programa. Então, sempre tem que selecionar a opção tela, se a gente quer criar uma tela. O número da tela pode ser entre 001
000 acho que não dá, 001 até 999. Aí é o número que vocês quiserem. Geralmente a gente coloca 9000 por default SAP. Beleza, aqui ele está pedindo só a descrição da tela, então a gente coloca tela para desenho de F. Beleza, Enter. Aqui não tem que fazer mais nada, é só vir nessa opção aqui em cima, ó, Layout. Pode ser que apareça também meio desconfigurado no ambiente de vocês, que ele fique mais pro lado, mas é só maximizar ele e pronto, a gente tem aqui o módulo IPU inteirinho para a gente conseguir desenhar. Ele vem em branco, porque quando a gente assumir que vai fazer um programa SAP com o módulo IPU, ele não tem nenhuma sugestão do que criar. Então toda a estrutura do código, do programa a gente vai ter que fazer, se salvar ou voltar, tudo mais. Só que como vocês não vão programar em ABAP, a gente não precisa se preocupar com nenhuma dessas funcionalidades. Basta, por exemplo, a gente quer criar uma tela de seleção. Então, para criar uma tela de seleção, eu tenho essa opção aqui que é o quadro. Não está aparecendo o nome dele aqui, beleza. Mas selecionar a opção quadro, só para fazer uma gracinha. Opa, o que apareceu aqui? Apareceu um negócio. Ah, pronto, sumiu. Só para fazer um ambiente, uma telinha mais bonitinha, que nem a gente faz lá, um quadradinho em volta da tela. Só que não significa que está fazendo nada demais, não está adicionando botão, não está adicionando nenhuma linguagem de programação, nenhum código aqui dentro da tela. E depois de criar esse customizezinho aqui, eu não sei como chamar, eu acho que é quadro mesmo o nome. Mas depois de criar esse quadro aqui, a gente pode colocar informações como um parâmetro, um campo de entrada aqui, ou então, sei lá, vamos criar um texto. Eu selecionei a opção texto, agora está aparecendo o nome, é o campo de texto, campo de entrada, saída, quadro, é isso mesmo. Então essa telinha aqui de trás é o quadro, esse aqui é o campo de texto, a gente pode colocar qualquer informação, e para adicionar um texto aqui, sempre vem nessa opção aqui em cima, e por exemplo, eu quero colocar material, que vai ser meu campo de entrada numa LV, por exemplo. Então coloquei aqui, material, aumento ou diminuo o tamanho do campo do jeito que eu quiser. Vou colocar um campo de seleção, né? No caso, se for um campo parameter, que é um campo único, vai ser assim. Essa opçãozinha que está mostrando vermelho é porque o campo ele tem que ter um nome. Tudo que a gente colocar no módulo pool tem que ter um nome específico para aquele objeto. Então, ó, eu vou clicar aqui no objeto, nessa linha vermelha eu vou colocar qualquer texto. Posso digitar isso aqui que ele vai aceitar. Mas para não ficar muito perdido, eu vou colocando campo 1 ou C1, né? C1. Aí aqui também, ó, C2. E assim vai, porque C de campo eu posso colocar A, Z, qualquer coisa que eu quiser. E ele não ficou mais vermelhinho, ou seja, ele não está com erro. Aí eu já fiz meu primeiro campo de entrada. Agora eu quero colocar uma opção aqui para marcar, tipo um checkbox. Tá aqui o checkbox, eu vou puxar ele um pouquinho mais. Vou colocar aqui C3. E o texto do checkbox é chamar variante. Pronto. Tem aqui um checkboxzinho que eu vou colocar embaixo. Que mais? Vamos colocar aqui um radio button. Funciona também, por exemplo, eu quero criar mais um radio button. Eu vou dar um Ctrl C no objeto para copiar. Só que o objeto tem que estar correto na hora que eu criar, então C4 para colocar o nome no objeto. Ctrl C, Ctrl V. Ele criou outro radio button aqui para mim, igualzinho de cima. Tá pedindo o nome aqui. Opa. O C4 já existia. Por isso que ele está reclamando aqui, eu estou insistindo. Então criei um radio button, vou aumentar o tamanho dele aqui, colocar um texto, opção 1, opção 2, pronto, criei meu radio button aqui, para a tela. E beleza, só que para demonstrar isso funcionalmente, assim fica feio. Se for desenhar assim pro ABAP, a ABAP vai estranhar bastante.
Então a gente pode, depois de desenhar uma tela e todos os campinhos não tiverem em vermelho, que eles têm que estar todos com essa cor da tela, a gente pode vir aqui e testar. Ou apertar F8 ou clicar nesse botão aqui em cima, no testar. Feito isso, ele vai abrir essa segunda tela. Aqui é as dimensões que ele será exibido, então não precisa se preocupar, é default. Aí é só dar um OK. Pronto, ó, eu estou com minha carinha aqui do programa, ó, ele tem uma telinha, tá quadradinho aqui. E eu tenho um campo material, tenho como chamar a variante. Essas opções aqui eu já mostro para vocês como que eu faço para elas ficarem em alternância. Aqui eu posso selecionar um ou outro. Mas aqui eu já comecei a ter uma tela. Aí daqui eu poderia tirar um print screen e já colocar numa F. Se vocês acham que está feio, então, por exemplo, dá para pegar um boxzinho aqui, o quadro. Aqui que tá. Eu não estou editando. Ah, tá, é porque eu estou dentro de um box, eu não posso colocar outro aqui, então. Vamos ver. Então eu poderia colocar esse campo aqui dentro. Às vezes, como eu estou fazendo muito rápido aqui, ele se perde, ele fica dando esses erros, tipo, porque a gente tá selecionando no lugar errado, tá pegando muito depressa, então ele não funciona. Dá uns probleminhas. Vamos testar aqui agora. Tá vendo? Ficou um campinho mais... Esse é meu layout do SAP, né? Por isso que tá um pouco diferente aí. Eu uso... Eu não lembro qual que é o tema aqui que eu uso. O Corbo, ele tem essa característica preta, os campos ficam assim. Mas se fosse aquele tema SAP GUI lá, o default... Cadê? SAP Signature Theme. Eu vou ter que deslogar aqui. Eu saí para deslogar e não salvei, então eu tive que redesenhar a tela aqui rapidinho. Desse jeito aqui, do que eu desenhei agora, ele já está com uma aparência mais cara do SAP, mesmo que é o azulzinho. Então eu fiz um quadro, depois fiz um quadro grande, fiz um quadro pequeno, coloquei o campo material aqui dentro. Eu posso mover esses quadros com todos os campos agrupados dentro dele, eu posso tirar daqui e passar para fora. Então a opção de mexer com o campo é livre. Aí tem uma dica que é mais ABAP, só que tem que fazer para ficar bonitinho. Aqui no campo texto, a gente dá 2 cliques, ele vai abrir uma opção aqui, ó. Essa aqui são todas as opções do campo. É mais usado para o Tecnês, né, para o ABAP, só que tem uma informação aqui que é muito importante, ó. Alinhar à direita, para você ficar perto do campo. 2 informações no caso, né? Você pode mudar. E, cadê onde que é? Com o denominador à esquerda. Deixa eu voltar ele aqui para cá. Pronto, só vou mostrar para vocês qual que é o efeito disso. Vendo, ele ficou com esse coisinho aqui embaixo para ligar o campo. Então isso relaciona um campo ao outro. Tipo, se eu tirar isso daqui, ó, se eu tirar esse denominador à esquerda e eu executar o programa, ó, ele não está ligado com aquele... O SAP tem essa característica, eu não sei como explicar o que é isso. É só uma frescurinha para mostrar que os campos estão relacionados. É só clicar 2 vezes em cima do campo, então, do texto, vir em exibição e com o denominador à esquerda. E se colocar aqui no começo à direita, tem que ir lá colocar à direita também, só para ficar com sentido. Então, fazendo isso, ó, o campo fica aqui relacionado. Eu também posso colocar ícones. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui na frente, aqui em cima o ícone executar para aparecer o programa. Eu pego um campo texto, peguei um campo texto aqui, eu arrasto ele só um pouquinho, porque o ícone é pequeno, e ao invés de eu colocar um nome para ele, eu clico aqui em ícone. E aqui eu posso selecionar qualquer ícone presente no SAP. Se eu não souber, e por exemplo, quiser colocar um ícone de executar, eu posso vir em pesquisar, exec, e indo pesquisar até eu achar o campo que eu quero. Se não achar, posso colocar outro texto, sei lá, se de acordo com o que vocês forem fazer, ó, salvar, opa, é que tá em inglês, não, salvar, deu tilt aqui, pronto, eita, save, string not found,
Assim também é mais fácil para escolher os ícones que mostra todos. Então vou escolher um aqui, não sei porque o string não está funcionando, acabei de usar isso daí. Não achei de salvar aqui, mas beleza, eu quero colocar esse ícone. Aí pronto, coloco aqui o ícone na tela, onde eu quiser. Vou lá, dou F8 ou testar, o ícone vai aparecer aqui. Então dá pra bolar bastante coisa só com essas três opções que a gente viu. E também dá pra fazer tabela, que é muito bacana. Então a gente pode... Tem um wizard que ajuda a fazer tabela, ele é um programinha que você vai só informando o que você quer. Aí tem... Eu bolei hoje isso, eu não tinha como fazer de uma forma fácil isso, porque o wizard ele precisa de uma tabela de referência. Então para desenhar a tabela, é só clicar nesse Table Control aqui, o Wizard, não está aparecendo o nome de novo, aqui, ó, Table Control através de assistente do Wizard. Aí, quando a gente clica aqui, ele vai pedir o tamanho do ALV, relatório, beleza, ó. Aí apareceu essa telinha aqui do Wizard. Vou colocar um nome para ele, o nome pode ser qualquer um, com tabela 1, não precisa ser Z nem nada. E ele pede uma tabela que seja uma tabela do programa, tipo, ou uma tabela de dicionário de dados. Então, essa tabela de dicionário de dados, ela pode ser qualquer tabela que vocês vão realmente usar na EF, no programa que vocês estão desenvolvendo. E só precisa informar um campo aqui. Eu sempre faço isso. Coloco Mara, pego o campo matnr, dou avançar. Tenho que informar isso aqui como saída, que fica mais bonitinho, depois eu mostro para vocês. Avançar, não vou marcar o paginar, não precisa. Aqui também não precisa mudar nada. Concluir. Então ele desenhou uma tabelinha aqui embaixo com um campo material. Se eu der um executar aqui, ele mostrou aqui o meu ALV, certo? E eu posso colocar em outra tela, apagar essa tela aqui, alternar como eu vou desenhar. Então ele já está mostrando isso. Aí se eu quiser colocar mais um campo, eu posso segurar o CTRL no teclado, clicar aqui em cima do nome da coluna e na coluna... Opa! Desculpa, não é CTRL não, é SHIFT. Clica aqui no nome da coluna, clica na linha, dá um Ctrl C, Ctrl V, aí ele vai pedir vai perguntar se você realmente quer copiar, e ó, vou colocar aqui, pronto. Coloquei mais um campo. Aqui eu posso colocar um outro nome. Como tudo que eu já expliquei anteriormente, tem que ter um nome esses campos, então pronto. Você vê que dá para colocar qualquer, para vocês verem que dá para colocar qualquer nome aqui. O mesmo para a linha, aqui embaixo. Ela tem, tem que colocar o nome para ela, pronto. Aí eu vou lá, exibo minha tabela. Apareceu aqui o fornecedor. Desculpa. Então, basicamente, com isso vocês conseguem desenhar quase qualquer tela no SAP. Tem coisas mais complexas, obviamente. E aí dá para complementar com a informação que a Tatiana me passou, que é esse Excel com as telinhas já desenhadas. E só não esqueçam de que no QA não dá para fazer isso. É impossível fazer porque o QA não é um ambiente editável, em produção muito menos. E não dá para fazer também dev sandbox às vezes, porque dev sandbox é fechado para manutenção. É só aqueles dev 100, dev 120, 110 que as empresas costumam fazer para desenvolver mesmo. Se a tabela ficar muito grande, só para finalizar aqui, dá para diminuir do jeito que vocês quiserem, para colocar o campo e tal. Eu não acho muito legal essa estrutura para mostrar o ALV, porque ela é um table control. O table control é um pouquinho diferente do ALV, ele não tem essa cara, tem aqueles botõezinhos aqui em cima e tal. Só que com essa informação aqui, ó, isso aqui é um desenho em Excel, então tem até ó, as opçõezinhas para mudar aqui. Aqui tem o ícone, tudo isso é colocado na tela. Então foi desenhado aqui, pintado aqui. E aqui dá para tirar também um print, colocar campo, pegar, copiar, por exemplo. Vou pegar esse campo aqui e vou colocar um campo aqui embaixo. Pronto, vou colocar outro campo, aí mudo aqui tipo o nome do campo. E não quero o campo tão grande assim, então eu vou lá, diminuo o tamanho do campo. Opa. Vou pegar aqui, pronto. Aí pego um campo menor, coloco aqui, pego isso aqui, coloco aqui, tipo, isso fica muito mais fácil de mostrar pro ABAP, colocar numa F. E esse documento aqui que a Tatiane fez, ele tem vários tipos de exemplos aqui.
tem o Table Control, que é o que a gente estava desenhando. Tem também o relatório ALV, que vocês podem usar essa estrutura para mostrar para o usuário, desculpa, para o ABAP. Então dá, por exemplo, se eu quiser fazer um relatório maiorzinho aqui, ó, pronto, eu vou colar, coloco a informação que eu quero. Dá para montar até um esquema de como deveria sair a informação, como vocês esperavam e tal. Tem esse daqui também, que é uma outra telinha. E tem esse daqui também que, enfim, se vocês precisarem usar, tá prontinho aqui. E acompanha também nesse documento uma lista de ícones do SAP, que é só copiado aqui, ó, por exemplo. Tem todos os ícones do SAP. Aí eu quero esse ícone aqui. Eu vou lá no meu Excel. Aí eu quero colocar ele aqui do lado. Aí eu coloco o ícone aqui, ou onde eu quiser. Tipo, ele, como é um ícone, ele fica livre no programa. Deixa eu ver. Ah, tem um relatório, cabeçalho. Opa. Então, é isso. A parte de desenho de tela é essa. Para solicitar esse documento, vocês que estão assistindo o vídeo, é só enviar um e-mail pra gente, colocar aqui na tela. Esse material não vai ser divulgado de forma livre, porque como tem a Tatiana envolvida, que ela forneceu o material, não vou ficar passando pro mercado assim, mas quem assistiu o vídeo pode solicitar. E também da tela do SAP, também eu acho que não é muito bom ficar soltando esse tipo de informação publicamente, assim, tipo, porque não é legal se um funcionário não tem a chave desenvolvedor e vai lá e faz o programa, às vezes pode dar problema, então são coisas assim. É mais para quem fez o curso, que realmente está querendo aprender um pouco de ABAP, já está com um pouco mais de liberdade para fazer isso. Então a pessoa consegue pegar um usuário, fazer esses desenhos que precisam para fazer as AFs aí. Então é só enviar o e-mail lá, a gente envia o material para vocês. Vou fechar isso aqui. Fechar isso aqui também. Então tá aqui a nossa telinha. Ah, eu não mostrei. Eu esqueci de mostrar isso aqui, só para encerrar. Tem como mostrar botão também. Então, salvar. Aí no botão eu coloco aqui também o nome. E o botão tem uma característica diferente. Por isso que é importante falar dele. Não já ia ficar de fora. Ó. Salvar. Tá vermelho ainda. E por que ele tá vermelho? Eu coloquei o nome aqui em cima. Ó, se eu tirar o nome ele fica vermelho. Vou colocar um nome e ele, para ABAP, ele tem um código de função que precisa ser preenchido qualquer coisa também. Pronto, ó. Preencher aqui ele fica já na cor certa. Também posso colocar um ícone aqui. Ah, agora foi o ícone, não sei porquê. Não estava indo. Salvar. Aí se eu mostrar aqui executando, ó, o botãozinho fica bonitinho aqui. Deixa eu ver se não tem... Ah, tem mais uma coisa também. Como juntar dois radio buttons aqui. Vou colocar R1, R2. É importante aumentar o tamanho do campo antes de colocar o texto, alguns campos, porque às vezes o tamanho ele limita a informação que pode ter. No caso de radio button, acho que não. Não limita mesmo. Agora, para fazer eles ficarem tipo, em alternância aqui, é só selecionar o primeiro, segurar o Shift também, e selecionar o segundo. Aí clica com o botão direito aqui em cima, vem em grupo os botões de rádio e definir. Feito isso, eles ficam meio com essa travinha aqui em volta. Aí você pode colocar onde você precisa, executar. Ó, ele aparece dessa forma também. Às vezes é até bacana que a funcionalidade do programa vocês discutam com a BAP, assim, desenha um programa em módulo e fala, meu, eu queria isso, eu queria que quando eu clicasse aqui, ó, ele fizesse isso, esse botão aqui tem que fazer isso. Eu acho que essa conversa com uma tela desenhada, se vocês conseguirem, acaba ajudando bastante numa demanda complexa. Porque desenhar uma telinha de seleção e chamar um LV é fácil, mas tem telas de módulo pool que são complexas, às vezes é bom elaborar como desenhar todo esse escopo da tela primeiro, para depois a gente fazer a lógica de programação, que acaba sendo, às vezes, o mais difícil, mas se desenhar a tela direito acaba dando tudo problema também. Então é isso, a parte de desenho de telas. Esse programa eu vou deixar salvo aqui,
para vocês que tiverem acesso ao ambiente, é só entrar lá no programa SAP MZ-Tela 1 através da SC80. Caso vocês não quiserem entrar pela SC80, dá para pegar o nome do programa, colocar na SC38, exibir, e aí clicar aqui, ó, nesse exibir lista de objetos, que basicamente ele abre a SC80 já com o programa. Aí vem na tela, dá 2 cliques na tela, layout. Esses códigos o SAP gerou sozinho para table control. Aí veio aqui o layout. Para mudar a gente clica em editar, aí eu posso sair mudando o meu desenho aqui. Fechando. Qual que é o próximo assunto? Dicas de como melhorar, para melhorar a especificação funcional. Esse aqui eu tinha falado um pouco em aula. Eu achei que eu falei um pouco resumido demais do que seria a F, a gente estava meio sem tempo. É difícil falar como uma F deve sair, porque depende muito de cada processo. Às vezes, se for uma F para fazer uma carga de arquivo, a gente tem que colocar lá, eu vou receber esse TXT com esse layout, e ele vai ter que atualizar uma tabela. Então não tem muito segredo a F, você vai desenhar a tela de entrada e você vai falar, eu espero que esse arquivo pare na tabela. Então não tem muito assim o que ficar diferente na explicação. Mas tem alguns processos, algumas lógicas de seleção, algumas lógicas de processamento que às vezes têm que ser separadas em detalhes numa F. E eu acho que o certo de uma F, a F tem que ser uma ETF. Ela não pode ser só uma F, falar só do processo. Isso é a pré-venda, isso é o documento técnico, a proposta técnica que o cliente recebe. E isso tem que ter processo pra caramba, bem descrito para o cliente entender realmente o que vai acontecer. Mas para desenvolver, para fazer uma F para ABAP, não adianta ficar colocando lá o texto do porquê, de onde, quando, de como funciona o processo, porque o ABAP às vezes entende e vai usar isso, mas se colocar muito processo e pouca lógica, o ABAP ele vai acabar fazendo errado. E muitas vezes não é nem porque o cara não entendeu o que você quer fazer. É que para uma alternativa eu tenho várias opções, uma lógica que vocês colocaram na F, eu tenho várias opções para fazer aquilo e algumas dessas opções vão dar problema. Então às vezes é bom elaborar bem tecnicamente o documento. Eu tenho um exemplo aqui de uma F que eu fiz para um cliente nosso. Eu tirei as informações do cliente, mas basicamente toda F tem essa informação inicial aqui, né? Tem a identificação do gap, módulo, o provador, quem está fazendo, qual a área. Aí geralmente tem uma definição resumida ou até um pouco detalhada do processo. Tem gente que gosta de fazer fluxograma, tem gente que gosta de enfeitar bastante a F. Eu nunca vou achar que a informação é ruim. Eu acho que se tiver tempo para fazer um documento muito legal, cheio de borboletas voando, a gente faz. Só que se não tiver tempo, é melhor focar na parte técnica. Pode ver essa F aqui. Eu tenho que fazer um relatório de ativo mobilizado. Eu coloquei só fornecer detalhes técnicos para o processo nananana, da apropriação de ativo mobilizado. Essa é a descrição do gap. Eu não coloquei basicamente nada. Eu falei só que eu quero um relatório. O ABAP não precisa realmente saber o que o relatório vai rodar. Se o cara quiser aprender, o cara senta do seu lado, ele vai lá e fala, eu queria entender esse processo, me explica um pouco mais. Só que nessa aqui, por mais que não é muito comum, eu não coloquei nada de assunto detalhado. Tem algumas AFs, né, que tem, tipo, pelo menos um texto mais ou menos desse tamanho, assim, pra dar uma enchida de... Não é enchida de linguiça, né? Informação de processo é importante, não vou falar que é enchida de linguiça. Mas não é necessário para desenvolver, como eu já falei. Então aqui organização responsável e beleza. Detalhamento do gap. Acho extremamente importante, e não tem muita F, cenário de teste. Mas um cenário de teste que contemple muitos dos cenários que o programa vai ter. Eu já peguei problema assim, eu tinha que fazer uma alteração numa exit de reserva. Essa alteração na exit, ela tinha 8 possíveis cenários para execução. O cara poderia informar 2 itens, 3 itens, ele poderia usar a mesma reserva para colocar outras reservas, enfim, ele tinha vários cenários. Quando fizeram F só de um cenário. E para aquele cenário eu ajustei o código. E ficou certinho, se rodasse só aquele cenário ia funcionar para sempre. Só que se colocasse uma coisa diferente, se colocasse um cenário diferente, o programa não ia funcionar. O programa não funcionava, no caso. Por quê? Porque o ABAP não sabia do processo que tinha. O ABAP ele pode, o processo não, dos dados que deveriam sair.
Pode até que o ABAP não seja importante para o ABAP ter a questão do processo, mas é muito importante o ABAP saber o que vai sair, como tem que sair. Porque dentro dos debugs da vida a gente se encontra, a gente fala, olha, estou debugando aqui, a terceira linha deveria vir com esse documento, com esse valor. Se não veio porque a gente viu, a gente tem esse valor no momento lá, a gente vai rastreando e a gente consegue chegar ao erro. Também coloquei como criar o cenário. Aqui, como era um relatório de ativo, eu tinha que fazer um lançamento contábil para dar baixa no ativo mobilizado. Então eu coloquei o que o ABAP poderia preencher para criar. Não expliquei o que é cada coisa, não expliquei o que é a conta, não expliquei o que é a chave de lançamento, não expliquei nada. Eu só coloquei aqui os cenários. Um negócio bem feito para qualquer pessoa fazer. Insere os dados e pressiona Enter. Aí vem aqui, coloca os dados que são importantes, coloca os dados que são importantes. Documento gravado. Aí, liquidação de mobilizado em andamento. Aí, como funciona o processo para fazer liquidação. Beleza. Aqui também. E assim. Beleza, terminou o processo de liquidação. Não terminou ainda não. Pronto. Cenário futuro, esse processo, uma descriçãozinha, área de negócio. E agora a descrição do desenvolvimento. Pode ver que eu coloquei um monte de coisa do cenário e agora eu vou começar a falar do documento técnico, o que eu queria. Então eu coloquei aqui a tela de seleção do relatório, como eu quero, as informações técnicas, sugerindo o nome de um campo, isso aqui a gente não precisa fazer, o nome técnico. O nome técnico poderia ser só o Buckers aqui, não precisa sugerir o P, é porque é um parameter, então por ser ABAP já sugeri. A descrição do campo é muito importante, como exatamente a gente quer que saia na tela de seleção, qual tabela que faz referência àquele campo, se ele é obrigatório ou se ele não é obrigatório, e o tipo do campo, se ele é parameter ou se ele é select options. Aí coloquei um exemplozinho, que poderia facilmente ser feito no módulo Pulse aqui. E seleção dos dados. Todo programa, por lógica, começa com seleção. Se for um programa que vai trabalhar com tabelas, ele começa com seleção. Então é importante que a primeira coisa que a gente fale no EF é da seleção do programa. Não é, o documento deveria sair assim. Antes de sair, ele tem que ser selecionado. E para ser selecionado, ele tem que ser selecionado de uma tabela. Então aqui no meu caso é a COBRB. Eu não coloquei nem tão técnico e nem pouco técnico. Eu coloquei o nome dos campos que eu quero. Não precisa ficar fazendo esse tipo de coisa, eu acho, para todos os campos que você quer, de cada seleção, que dá muito trabalho. Mas aqui eu coloquei, a partir dos dados da tela de seleção, buscar na tabela os campos tal, 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 com a chave. A chave seria a condição de seleção, então onde esse campo é igual à chave de seleção. Aí coloco a lógica que tem que fazer, isso aqui eu não vou nem explicar porque ficou um tecnês demais. Aí eu já mostrei como que isso aqui é impossível fazer com pouco tempo, tá? Essa aqui é uma F que eu estava fazendo no começo lá dos meus trabalhos e eu quis fazer uma F bem legalzinha. Mas aqui eu coloquei até o dado na SC16 como ele deveria sair. Isso eu acho que é a mais, não precisa colocar. Aí peguei a chave, falei da segunda tabela que vai relacionar, também coloquei um print da tabela. O mesmo para a terceira tabela, a quarta tabela. Aqui continua. É que esse programa era muito difícil, então realmente o processo tinha que ser bem detalhado. Aí, ó, o relatório ALV, o que eu queria que saísse de ALV, então coloquei os campos e as tabelas que eles fazem referência junto com a descrição. E agora eu vou falar da lógica de processamento. Isso aqui está numa ordem errada. Eu corrigi o documento e não atualizei aqui. O ALV deveria ser por último aqui, né? Porque o ALV é a última coisa. Então, depois da seleção, eu parto para... Onde que eu coloquei aqui? Lógica de processamento de dados. Na lógica de processamento de dados, eu vou falar sobre a leitura das tabelas. O que eu vou fazer para preencher a informação na tabela final, que no caso é o LV. Então, eu estou lendo a tabela COBRB e vou preencher os campos do relatório correspondentes. Por exemplo, eu estou lendo a COBRB, eu sei que o campo do ALV empresa é o campo COBRB Buckers. Então, já coloco aqui para o ABAP preencher. Depois eu faço uma outra leitura na outra tabela. E também vou passando para preencher os campos que eu vou terminar minha lógica aqui. Ó. Tem um C. Se for BKPF vai fazer uma coisa. Se for RP vai sair outra. Também estou passando os campos aqui para o ALV. Demonstrando também com
com os prints da EC16. Aí o exemplo do valor que deveriam vir para esse caso que a gente está vendo aqui, já demonstrando pro ABAP o que deveria sair. Aí o preenchimento de mais campos do OLV aqui, com todas as lógicas de leitura. E o relatório até esse momento, porque como esse programa aqui era muito difícil, já fui fazendo como ele deveria sair a cada lógica. Não é muito comum detalhar tanto assim, tá? Pode dar pra fazer uma coisa mais de boa. E aí, por fim, o layout do relatório e pronto. Quem quiser SF de exemplo para tirar uma base de como montei as estruturas de seleção e tudo mais, também pode pedir no mesmo e-mail que já foi anunciado anteriormente. Não está mais aqui. Eu passo para vocês SF. E tem outros modelos também que eu posso passar que eu fiz aqui. Então a parte de EF está encerrada também. E agora a gente vai falar um pouco de requests. Como criar request de transporte de cópia, workbench, customizing, como alterar request, como agrupar request, como transportar request na STMS. É um assunto que eu acho que a maioria dos funcionários já sabem, porque transportar request faz parte do dia a dia, mas pode ser que ficou alguma dúvida para alguém, pode ser que a pessoa não saiba fazer algum processo, então a gente já aproveita e explica de modo geral aqui. Continuando então, agora a gente vai falar de request. Se o vídeo ficar estranho, às vezes se eu começar a falar um assunto e mudar do nada, é porque eu pauso o vídeo às vezes, se eu vejo que alguma coisa está errada, ou se eu vejo que o áudio não está legal, alguma coisa, eu dou uma pausada e eu volto. Eu não edito vídeo porque, sinceramente, tenho preguiça. Mas, opa, músicas, vamos lá. SE09 é a transação para criar, modificar e tudo mais de request, que é SE09. Então aqui a gente tem três tipos de requests. O transferência eu nunca usei, mas três tipos de requests que a gente costuma usar, que é a customizing, a workbench e a transporte de cópias. A transporte de cópias, ela ajuda bastante a não ter tantas requests no ambiente às vezes, a gente vai ver como cria. A customizing é a request usada para funcionais, para fazer uma configuração. Você salva a configuração, ela vai ser salva dentro de uma customizing. É importante sempre que as customizings vá primeiro. E que elas, como eu posso falar isso? Elas sejam transportadas primeiro do que as requests workbench, que geralmente são as requests de ABAP. As requests de ABAP, já não preciso descrever mais o que é, né? Request de ABAP é quando a gente faz um programa, uma tabela, alguma coisa, ela fica na workbench. E a transporte de cópias é para a gente não liberar a request principal. A gente quer manter só uma request no projeto e fazer só transporte de cópias. Isso é possível e a gente vai ver como fazer também. Eu vou começar criando um programa aqui rapidamente, só para demonstrar para vocês. Então, ztest, z programa request. Criar. Pronto. Programa de exemplo para geração de request. Vou selecionar aqui, colocar aqui, salvar. Quando a gente salva, ele pede um pacote, certo? No caso a gente usa aqui nos treinamentos o Zdev. Eu já tenho umas requests criadas, mas a gente vai criar uma nova. Então eu vou colocar aqui, essas são as requests dos clientes que eu deixo na memória aqui. Vamos colocar request para customize. Não, customize não, a gente está criando um programa, então request para programa. Tá aqui, ele gera um número, né, um número sequencial. Cada cliente tem o seu ID aí baseado no sistema. Criei request, dá um OK. Pronto, o meu programa aqui está dentro de uma request. A gente pode conferir ela indo no SC09. Pelo meu usuário eu posso... Opa. Tá aqui, ó. Request para programa. Então a request ela tem um objeto principal, que é o número da request mesmo. E ela tem sub-requests, que seriam as tasks da request. A task, a gente pode ter várias tasks dentro de uma request, cada uma para um tipo de objeto, cada uma de um usuário, e isso é indiferente. Sempre que a gente liberar a request, a gente precisa liberar primeiro as tasks, depois a request, mas a gente já chega lá. Então aqui tem o meu programa dentro da request. Se eu quiser eliminar meu programa daqui, eu não quero colocar nessa request, coloquei errado dentro da SC09, eu faço esse caminho abrindo aqui o
os objetos até eu chegar no programa ou objetos que eu quero excluir, marco ele e clico aqui em eliminar. Aí ele fala que está bloqueado porque está sendo usado. Se a gente der OK sim, o objeto vai sair da request e vai ficar uma task vazia aqui. Se a gente for no programa, dar um modificar alguma coisa e salvar, ele vai perguntar se eu quero salvar naquela request ou se eu quero gerar em outra request. Então é assim que a gente corrige a cagada de colocar o programa na request errada. Se eu quiser eliminar a request, eu tenho que eliminar primeiro todos os objetos que estão dentro dela, que nem a gente fez. Aí eu clico primeiro na task, elimino a task e depois eu elimino a request. Feito isso, a request não existe mais no ambiente. Aquele número que ela tinha foi reservado, ele vai criar um próximo. Só que eu não posso liberar uma request, não posso apagar uma request se ela já estiver liberada. Que é o que a gente vai ver agora, a liberação de request. Então eu criei uma request aqui e eu vou liberar a minha request para ir para outro ambiente. Então primeiramente eu vou voltar no meu programa lá. Eu criei, eu apaguei, né? A request. Salvar. Pronto. Criei minha request. O ambiente deu uma travadinha. Tava super rápido até agora e agora deu uma pequena travada. O ambiente travou mesmo. Pronto, o ambiente tem um probleminha, eu tive que reiniciar ele. Falando em reiniciar o ambiente foi restaurado. Ele vai ser restaurado sempre agora. Ele está crescendo muito e algumas tabelas, algumas coisas estão sendo criadas, está ocupando muito espaço no HD. E isso dá problema porque ele pode crescer muito rápido com muito usuário. Então a gente de vez em quando vai restaurar o ambiente para uma versão anterior. Os usuários vão ser mantidos, às vezes se o usuário foi criado depois da restauração a gente recria o usuário, mas ele não vai ser usado como repositório para programas. Então quando desenvolver algum programa aqui, é bom que salve em algum lugar, tudo, porque se ele der um problema eu não posso me responsabilizar pelos dados dele, porque eu não tenho como fazer isso, backup de todo o ambiente sempre, se ele ficar crescendo. Mas voltando aqui, eu criei minha request. Pronto. Aí eu vou na EC09, seleciono todas as opções aqui para eu ver todas as requests, modificável, porque a request minha não está liberada ainda. Pego minha request, libero a task, o programa está inativo. Se o programa está inativo, não tem como transportar, então eu vou entrar no programa aqui e vou dar um ativar, pronto. Liberei a request. Para liberar é só clicar em cima da request e clicar no caminhãozinho, ou clicar na request e apertar F9, que foi o que eu fiz. Esse aqui eu vou liberar com o caminhãozinho. Pronto, a request foi liberada. Então eu posso conferir a request vindo aqui na opção liberado. Ele vai mostrar todas as requests que eu já transportei. Se eu tentar eliminar o objeto da request, ó, ele vai falar que a request já foi liberada, então eu não posso fazer mais essa exclusão. Existe uma forma, caso dê algum problema, é através de tabela, mas não é recomendado porque pode dar problema. Então não vou nem mostrar aqui no vídeo nem nada. Só que se liberou a request errada, tudo tem como desfazer. Ou, né, se for uma versão do programa, ele gera uma outra request, sobe ela para o QA e mata a versão anterior. Então, vocês viram agora como liberar request, é bem simples, não tem segredo. Então agora vamos ver como criar as requests de cada tipo e para que elas servem, que nem a gente estava falando anteriormente. Opa. Deixa eu ver aqui na S-Pro. S-Pro, S-Pro, depende de como cada um chama.
Pronto, eu abri um menu aqui, pausei o vídeo enquanto isso. Vou pegar esse menu definir tipos de nota. Vou dar uma nova entrada aqui, que é uma tabela de configuração. Z1, notas de teste, categoria de PM. Pronto, salvei. Já existe, então ZZ. Nossa, então X2. Beleza. X2 não tem. Quando eu salvar, ele está pedindo aqui uma request, consulta a ordem de customizing. Como eu fiz uma configuração, não estou alterando nenhum programa, então ele vai pedir para eu gerar uma customizing. Request para customizing. Pronto, salvei a minha configuração. Aí para eu visualizar na EC09, eu posso selecionar só a opção de customizing, ela ainda é modificável. Então tá aqui a minha request. Elas geralmente aparecem com as entradas que a gente inseriu nas tabelas, o X2 e o mandante 800, com essa informação aqui. Eu também posso apagar da mesma forma, posso liberar da mesma forma. Em muitos ambientes, a request, depois de liberada, ela automaticamente sobe para o QA. Tem alguns ambientes que usam STMS, que a gente vai ver como usa também. E tem ambientes que você tem que pedir para o cliente transportar. Ele usa da forma que ele achar melhor. Então aqui liberou a request. E se eu quisesse criar só uma request e ficar sempre deixando essa request para agrupar tudo nos meus programas e ir transportando para o QA só uma cópia dela. Eu quero deixar, por exemplo, vamos criar aqui uma classe de alguns programas. Eu vou criar o zprograma 01. Aí eu vou colocar zdev request geral para projeto z treinamentos. Pronto. Essa é a request que vai ser a final. Essa que eu vou transportar para produção. Eu não vou transportar nenhuma vez essa request, só quando ela subir para produção, porque é produção. Então criei aqui. O primeiro programa está dentro dela. Aí eu vou fazer uma cópia do programa para um programa 2. Mesma request. Cópia programa 3. E cópia programa 4. Esses 4 programas eu coloquei na mesma request. E eu estou dando manutenção nesses 4 programas individualmente. Deixa eu só ativar esses programas aqui que eles estão desativados. Vamos na request que fica mais fácil ver o nome dos programas que eu criei. Então, ó, request ela é de Workbench. Se quiser deixar sempre marcado aqui, pode deixar também, os dois também. Aí ele vai exibir todas liberadas e todas que estão modificáveis. Tá aqui minha request. Ela tem 4 programas. Vou entrar para ativar eles. Pronto, todos estão ativos. Então eu vou lá, eu vou fazer uma alteração nesse primeiro programa. Pronto, fiz uma alteração nesse programa. E agora eu quero transportar essa alteração para o QA. Eu não quero liberar essa request. Eu quero criar uma request de cópia, colocar essa e mandar para o QA. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a minha request principal. Eu vou voltar aqui. Vou selecionar transporte de cópias e criar. Aí seleciono a opção transporte de cópias. Vou colocar aqui o V1, que é uma sigla para saber que é a versão 1 que está subindo para o QA. Sempre que você criar uma request de cópia, tem que colocar o destination aqui, que seria o QA. Tem que clicar aqui, aí clica nesse match code também, ele vai sugerir os ambientes que tem. Viu o QA, seleciona o QA, aqui no caso a gente não tem QA, é tudo um ambiente só. Selecionei, vai ficar aqui e salva. Pronto, eu tenho aqui minha request de cópia, ela não tem nada dentro dela. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar na minha request de Workbench, vou pegar Ctrl Y aqui, vou pegar o número da minha request e vou na minha request transporte de cópia, vou desmarcar aqui para não confundir, ó.
request transporte de cópia, clico em cima dela e venho aqui em incluir objetos. Se for só um objeto, eu seleciono essa opção aqui e já coloco a minha request. Se tiver espaço no começo não tem problema. Se forem várias requests que eu quero agrupar aqui, então eu posso vir nesse lista de objetos, dar o OK e clicar aqui. Apaga a primeira linha, que essa primeira linha não serve de nada. E coloco todas as requests que eu quero aqui. Roda o programa, rodou o processo aqui. No caso a gente vai colocar só uma. Então, marcar a opção correta. Essa daqui. Pronto, ó. Apareceu aqui. O que aquela request nossa tem que eu não lembro agora? Ela tem todos os programas. Ah, desculpa gente, eu falei besteira. É para pegar o número da task, da request não funciona. Porque o transporte de cópia, ele tem essa grande vantagem. Se eu tiver duas tasks, eu posso mover os objetos só de uma task. Ou criar uma task exclusiva só para aquele objeto. Como eu crio uma task exclusiva? Eu libero essa task aqui. Então essa task aqui eu não vou mexer nela. Aí eu quero liberar só aquele programa que a gente alterou. Faz um tempinho que eu não mexo com isso. Ó, programa 2. Programa 2 não existe. Qual que é o programa que a gente alterou? Foi esse. Se não foi, a gente altera ele. Então tá aqui, ó. Eu vou alterar só esse programa. Ele está falando que ele vai criar uma nova task para aquela request que a gente criou, a principal. Vou colocar aqui datas, vc, type C. Opa. C. Ativei. Pronto. Agora eu vou lá na EC09. Ele gerou, ó, vou atualizar aqui em cima, ó, ele gerou uma nova task. Só que essa task tem só esse objeto, ela não tem aqueles outros 4 programas que a gente criou. Então só vou mandar isso para o QA sem liberar a request principal. Vou copiar o número da task aqui e fazer aquele processo que eu estava tentando fazer já. No transporte de cópia eu incluo e pronto, ó, o programa está aqui. Eu vou eliminar a request, qual que foi a última que eu copiei? Foi a 45, então eu vou eliminar essa daqui que eu tinha agrupado errado. Pronto, 45 tem o programa, aí é só liberar a request. Deu erro, e agora, o que eu faço? O objeto está bloqueado. Quando a gente tenta transportar request, ela fala que esse programa está bloqueado porque ele consta em outra tarefa. Isso acontece bastante, porque tem duas pessoas mexendo no mesmo objeto, duas requests, e a gente tem que desbloquear isso. Para isso, SE03, tem uma opção aqui, ó, desbloquear objetos, ferramenta específica. Dentro disso daqui, eu coloco o nome da task que eu quero desbloquear. Então, a request que está bloqueando o meu transporte, ó, erro, está falando que nessa ordem aqui eu tenho o bloqueio. Então eu pego ela, coloco ela aqui, rodei, desbloquear, pronto, foi desbloqueada. E aí eu posso transportar a minha request sem erro. Ele está gerando aqui os buffers de transporte. Está rodando o processo. Como eu nunca transportei nesse ambiente o request de cópia, o transporte de cópia, ele está gerando todos os programas por trás, compilando. Pronto, liberou a request. E agora eu poderia só enviar essa request para o QA. Quando eu quiser alterar o programa lá de novo, eu vou vir aqui. Vou alterar o mesmo programa, agora eu quero... Opa, toda hora eu coloco o nome do programa errado aqui. Acho que é zprograma 0 que a gente alterou. Zprograma 0. Ó, tá aqui, agora eu vou colocar mais uma variável. 1. Ativei.
Ele está pedindo qual request que eu quero. Eu vou falar que eu quero a request principal. Então, se eu colocar aqui o Workbench, ó, eu tenho mais uma task aqui. Opa, eu coloquei na... Não, tá certo, eu coloquei na request certa. Achei que tinha colocado na request errada. O programa está aqui, tem uma task que já estava criada dentro dele. Eu mexi no mesmo programa. Agora é só ir lá, gerar uma nova transporte de cópia. Versão 2. Colocar o destino aqui. Pronto. Eu pego a mesma task. Eu não preciso liberar a task para transportar request. Você só libera se você realmente quer ou bloquear o objeto que você quer mandar. Coloquei aqui. Aqui o programa de novo. Poderia liberar. Ela está bloqueada. Eu vou ter que de novo desbloquear a request na EC03. Sempre eu tenho que liberar. Liberei. Acabou. Eu estou transportando só a request de cópia. E a request original está aqui, ó, modificável, sem ser transportada. Ela vai ter todas as tasks aqui de alteração, ó. Eu posso vir aqui agora no programa, criar uma terceira task. É só editar o objeto que ele já vai criar a task automaticamente lá. Tem uma task nova. Posso liberar essa task também. O programa está inativo. Aí quando eu terminar o projeto, eu vou transportar essa request aqui para o QA. Pronto, liberei a request. E agora eu poderia fazer o import dela no QA, depois em produção. E nisso tudo eu usei só uma request no projeto inteiro. Eu acho interessante que divida por módulo, que não seja uma request só para tudo mesmo. Tem que ter pelo menos uma request de FI, uma request de SD, uma request de MM. Eu acho que essa seria a organização correta para se fazer, se quiser usar o transporte de cópia. Essa versão deve ser verificada com o cliente, porque tem cliente que não gosta do transporte de cópia, acha que o ambiente fica muito sujo, tem cliente que gosta que manda várias versões de request e tal. Então aí tem que seguir de acordo com cada cliente. E se eu quisesse liberar agora essa request para o QA, ela não tem job automático, eu tenho que na STMS liberar. Como que eu faço isso? É só ir. Eu estou no dev, certo? Eu seria equivalente. Tem como fazer pelo QA também, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer sempre o STMS pelo dev. Eu entro no dev, coloco na transação STMS, vai aparecer uma telinha parecida com essa, e tem aqui o síntese de importação, onde tem todos os ambientes que tem dentro do cliente. Por exemplo, vai ter o dev, vai ter o QA e vai ter a produção. Sempre que a gente for transportar para o ambiente, a gente seleciona o ambiente. Se eu for transportar para QA, eu dou 2 cliques no QA. Se eu for transportar para produção, eu dou 2 cliques em produção. Como que a gente tem só o ambiente, eu vou entrar aqui e vou ver que a lista está vazia, certo? Não tem nenhuma request aqui presente. Então eu só vou atualizar a lista. Aí tá aqui, ó, request para projetos. Opa, cadê outra request? Que ela não foi liberada ainda. Se deu algum problema. Não está aparecendo aqui, eu não vou gastar tempo vendo o porquê, mas enfim. Se for no ambiente no QA vai aparecer, que aqui eu estou fazendo do ambiente para o ambiente mesmo, ele está dando os problemas. Mas é só selecionar o QA, clicar na request, vir aqui nesse caminhãozinho, nunca venha nesse caminhão, porque aqui é importar todas as ordens ao mesmo tempo. Se fizer isso, mata o ambiente. É sempre o segundo caminhãozinho, clicando em cima aqui. Aí vai aparecer uma opçãozinha aqui parecida com essa. Vocês selecionam qual que é o mandante que vocês vão mandar a request. Então, no caso aqui vai ser para 800. E vem em opções, desmarca a primeira opção se estiver marcado e marca todas as opções. Não preciso falar muito do porquê, é só um default para não dar problema e pronto. Vai dar uma mensagenzinha.
Normalmente, quando é entre ambientes, ele pede para digitar a senha do QA, ele vai aparecer uma telinha tipo, olha, eu tenho que ter sua senha para fazer isso. Tem cliente que não tem cliente que pede, aí é só colocar a senha do QA e pronto. A request foi importada para o ambiente. Aqui eu não sei o que vai acontecer, porque eu nunca transportei uma request no ambiente de treinamento assim para ele mesmo. Ele está rodando aqui embaixo. Sempre que tiver isso no SAP, tenham paciência, tá? Porque às vezes demora um pouquinho para rodar algumas transações. Pronto, ela está em transporte aqui. Quando ela for transportada, a gente atualiza aqui a lista. Eu tenho o log. Então ela foi importada para o mesmo ambiente. Aqui o horário está diferente, mas enfim. Ela foi liberada às hora 37 aqui e foi importada hora e 43. Seria o log que apareceria de QA também. Isso para as 3 requests, né, para customizing, para workbench, transporte de cópia. Se eu criei o nome de uma request e eu quiser alterar esse nome, a request tem que estar modificável, obviamente. Aí eu quero modificar esse nome aqui, eu não quero usar ele. Eu dou 2 cliques em cima da request, características e no editar. Aí ele vai me abrir a opção para request alterada. Salvei e o nome da request ficou request alterada, certo? Se eu quiser ver os objetos que tem dentro da request e dar manutenção nele de uma forma diferente, eu posso entrar na request dando 2 cliques, clicar no editar também e marcar o programa que eu quero eliminar, por exemplo. Eu quero eliminar esse programa da request, salvei e o programa não está mais aqui. Então, basicamente, a parte de request é isso. A maioria já devia conhecer todas essas opções. Quem não conhecia acabou aprendendo alguma coisa. Tem mais, acho, deixa eu ver aqui. Eu coloquei alterar, agrupar. Ah, o agrupar. Eu esqueci do agrupar. Transporte de cópia, workbench. Por isso que é bom ter a colinha, como transportar STMS. Para agrupar request, é o mesmo processo que a gente fez para colocar o transporte de cópia. Você vai ter uma request onde você quer agrupar várias ordens. Então eu vou pegar algumas aqui, ó. Vou pegar essas 2 requests que já foram liberadas e vou agrupar elas aqui nessa request. Para isso, eu uso a mesma opçãozinha conforme eu falei. Como são 2 ou mais, eu venho aqui, apago o que está aqui, marco essas 3 opções sempre e pronto. Aí ele vai perguntar se eu desejo unir essas requests naquela request principal. Sempre façam online, porque background pode demorar um tempinho, vocês vão ver o resultado também na hora. E tá aqui, ó. As requests estão na entrada e os programas delas estão todos aqui. E aí eu poderia agrupar mais requests, se eu me arrependi aqui eu posso apagar um programa, mesmo que eu tenha agrupado a request principal ou as principais. E também a opção de pesquisar request, que é bem bacana. Tem aqui, ó, o procurar ou Ctrl F. Então eu não lembro o nome de uma request, eu apago tudo que tem aqui, deixo sempre asterisco. Aqui pode deixar do jeito que tá, aqui eu coloco asterisco e eu clico aqui nesse maisinho. Aqui na descrição breve dá pra fazer, por exemplo, request. Pronto. Fazer aquele esquema de procurar no SAP. Eu vou dar um F8. Tudo que tiver com esse nome, ele vai pesquisar, ó. Request, 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 request. Aí você consegue achar qual foi a request de algum determinado desenvolvimento, alguma coisa assim. Agora sim, agora a gente encerrou a parte de request. A gente vai falar de notas no SAP, como aplicar, como desaplicar, quais são os riscos que envolvem a aplicação de notas, a desaplicação de notas. Para isso, a gente usa a transação S-Note. A S-Note tem essa carinha aqui, onde a gente pode baixar uma nota SAP. Se você encontra uma nota para alguma coisa, você quer baixá-la no SAP, você precisa clicar nessa opçãozinha aqui. Aí informa o número da nota
clica em download, aqui não dá para fazer porque é um ambiente de estudo, mas só clicar aqui no executar, ele vai fazer o download da nota. Se ele exibir que a nota está inativa, incompleta ou inexistente, é porque a nota foi descontinuada e não dá para aplicar no ambiente. Se a nota der para aplicar, ela vai ser baixada completamente, e depois de baixada a gente pode pesquisar a nota nesse botãozinho aqui em cima. Então aqui é para baixar a nota e aqui é para pesquisar a nota. Eu gravei algumas notas aqui porque eu não tenho como baixar. Então, por exemplo, essa nota aqui, digamos que eu baixei ela no ambiente, aí eu executei, ela está aqui, ó. Ela foi completamente implementada. Se ela não fosse implementada, ela estaria aparecendo aqui como... Deixa eu desaplicar ela só para aparecer o jeito certo aqui. Então, se ela não tiver aplicado no ambiente, ela vai aparecer assim, ó. Pode ser implementado. Se ela for baixada e aparecer não é possível implementar, é porque a nota não dá para aplicar nessa versão no ambiente. Cada ambiente tem uma versão e tem algumas notas que servem para uma versão, outras que não servem para essa versão. Então a gente sempre tem que verificar. Não dá para aplicar uma nota que não é para essa versão no ambiente. Eu não tenho nenhum exemplo aqui de nota que eu consiga aplicar para vocês verem o erro que dá, mas dá um erro se aparecer que aqui não pode ser implementado. E para aplicar nota é muito simples, a não ser que tenham passos manuais, que eu já vou falar já já. Se a nota é tranquila para aplicar, não tem passo manual, então ó, eu fui aplicar, ele está falando que vai transferir do usuário tal para o meu usuário logado no ambiente. Está compilando, erro na conexão. Pronto. É só ir dando confirmar, obviamente ele vai pedir uma request, que é do tipo Workbench. Ele vai informar que vai ser aplicada a nota, que está na versão 2, vai modificar esse método aqui. Confirmei. Aí ele vai ativar o objeto que ele aplicou a nota. Pronto, completamente implementado. Essa nota não tinha passo manual, ela ficou no histórico aqui quem foi que aplicou. Como ela não tinha passo manual, foi só aplicar ela e deu tudo certo. Quando a nota tem passo manual, ela vai informar a mensagem tipo de passo manual. Dei uma procurada aqui na internet as opções que aparecem, ó. Então quando a nota está incompleta, ele aparece uma tela assim. Quando a nota está incompleta seria em português, ó, uma nota de NFE, famosa NFE. Deixa eu ver se tem alguma outra. Estava procurando como aparece se a nota tem o passo manual. Bom, enfim. Aparece uma mensagenzinha na tela falando: você leu os passos manuais da nota? Para usar o passo manual, a gente precisa logar. Para saber o passo manual, é melhor logar no SAP Notes. Eu não tenho usuário que eu possa usar para demonstrar na aula, que os usuários que a gente tem geralmente são de sistema de cliente, então você tem que ter um S-User para pesquisar uma nota. Por exemplo, Note for SPED. Como o meu usuário não é um S-Note, então ele apareceu aqui, ó, eu preciso de um usuário S-User, não é S-Note, não é um S-User, eu não posso ver a descrição dessa nota. Se tiver num cliente, o cliente vai passar para vocês esse acesso, aí vai aparecer mais ou menos, também um resumo aqui agora no site do Wiki da SAP. Então se vocês estiverem aplicando uma nota, vai aparecer, o SAP Note o S-Note vai ser mais ou menos assim, você vai logar com o usuário, vai aparecer a nota descrita, qual que é o componente de aplicação, se ela tem passo manual vai vir em PDF, vem as descrições do que tem que fazer, tudo mais, tudo certinho. Então isso eu não tenho como mostrar para vocês, mas basicamente para fazer os passos manuais é o ABAP que faz, então o funcional não tem que se preocupar com isso. Não é legal que o funcional faça, porque tem algumas manhas que o ABAP tem e o funcional pode não ter, pode aplicar alguma coisa errada.
toda nota tem um pré-requisito, toda nota não, desculpa, algumas notas têm pré-requisitos, esses pré-requisitos têm pré-requisitos, então seria mais ou menos assim. Eu tenho a nota 1, e o pré-requisito dessa nota 1 é ter aplicado a nota 3. E para aplicar a nota 3, eu tenho que ter aplicado a nota 5. Para aplicar a nota 5, eu tenho que ter aplicado a nota 150. Então, para eu aplicar a nota 1, eu teria que ter todas essas notas aqui aplicadas para eu chegar na 1. Normalmente a SAP informa, se eu vou aplicar, por exemplo, nota 1 aqui no ambiente, dou um Ctrl C aqui, coloco lá nesse Note, ele vai falar, eu preciso baixar 3, 5 e 150 para aplicar, tudo bem? Aí você vai dar OK, ele vai perguntar cada passo de cada nota, se elas tiverem pré-requisito, elas vão chamando os pré-requisitos infinitamente. Tem algumas notas que tem muito passo manual, muito pré-requisito, dá muito trabalhão aplicar. E tem as notas que vocês viram que foi aquela de ambiente que eu fiz aqui, que demorou um minutinho. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Como desaplicar a nota. Então, para desaplicar a nota, eu tenho que ter uma nota completamente implementada. Aí eu vou entrar primeiramente no S-Note, né, colocar na opçãozinha de browser nota aqui. Vou pegar a nota, seleciono ela e venho na opção anular a implementação de notas. Aí ele vai falar qual objeto que ele vai alterar. Aqui é só dar confirmar, confirmar, pronto, a nota foi desaplicada. Desaplicando a nota, a alteração é desfeita. A alteração da nota, se deu algum problema, vocês podem reverter dessa forma. Vou aplicar de novo. Pronto. Se a nota tem uma nova versão, vocês podem consultar isso quando o ambiente é um ambiente produtivo. Ele vê se tem alguma versão, alguma atualização para aquela nota e ele baixa no ambiente automaticamente. Para isso é só selecionar a nota, clicar aqui, ele vai falar não existe nenhuma versão se a nota estiver atualizada e se tiver alguma coisa para atualizar ele vai baixar. Aí vocês façam o passo de desaplicar a nota e reaplicar. Aí ele vai considerar essas novas alterações da nota. Tem que desaplicar porque senão não gera request, então tem que fazer esse passo que ele é importante. Voltando ao assunto rapidamente de pesquisa de nota, tem formas mais, se a gente não tiver o S-User no momento, por exemplo, você está fazendo uma aplicação de NFE, dá para digitar no Google, né, Note SAP for NFE 4.00. Aí vai sempre ter algum blog do SAP lá que vai falar as notas que estão para essa implementação. Então, tá vendo? Tá mostrando cada nota aqui. Se eu tentar ver a nota, eu não vou conseguir, porque meu usuário não tem permissão, ó, ele vai dar o problema. Mas eu poderia baixar essa nota diretamente no SAP e dentro do SAP também eu consigo consultar. Será 2 cliques em cima da nota. Isso só acontece uma vez, tá, gente? Se estiver compilando, depois que roda tudo da primeira vez, ele não vai aparecer de novo. Tanto que, ó, demorou a primeira vez. Se eu clicar de novo, eu abro rapidinho. Ele está falando que não tem uma extensão aqui, mas tudo bem. Aqui eu vejo a descrição da nota, se eu baixar a nota no ambiente. E aqui eu vejo as instruções que ela vai corrigir nos programas. Ó. Então eu venho aqui no... O que ele vai inserir no programa, o que ele vai deletar do programa. Então tem esse descritivo bem detalhado. Às vezes a nota tem um caminhão de coisas aqui, então não dá para ficar olhando todos os objetos. Tem o log também, se a nota foi aplicada aí por quem foi aplicado, ó, ela foi aplicada primeiro por esse usuário em 2013, aí hoje eu desapliquei, tá aqui a alteração, ó, responsável, ele fica todo o log aqui do que aconteceu com a nota. Então às vezes se vocês acham que o problema está numa nota, é interessante entrar aqui na nota, dar 2 cliques e vir no log dela, para ver se ninguém desaplicou, reaplicou, porque se alguém recentemente desaplicou e aplicou, pode ser que a pessoa não tenha feito algum passo manual. Se eu confirmar que eu fiz passo manual na aplicação e não fazer, a SAP ignora. Ela fala, beleza, você fez, você marcou que fez, então eu vou seguir em frente. Só que se algum programa não tem a instrução que precisava, vai dar um dump, vai dar alguma coisa, e isso vai estar registrado aqui no log, que eu acho bem importante de a gente sempre ver. Quais são os riscos de aplicação de nota? Que é um tema que a gente tem aqui também no S-Note aqui da minha colinha.
aplicação de nota mexe no standard. Não existe nota que mexe em programa Z. Programa Z que mexe é o ABAP e a SAP atualiza os ambientes através de notas para o standard. Se uma nota for aplicada errado, é fácil desaplicar a nota, como vocês viram. Só que se a nota foi aplicada e foi mandada para produção de alguma forma, foi enviada para lá, a gente não consegue corrigir rapidamente isso, porque tem que procurar a nota correta, tem que analisar o que aconteceu. Então, sempre antes de aplicar uma nota, é bom ter certeza de que aquela nota é para esse processo que você precisa. Tem notas que são irrelevantes. Se a gente aplicar no ambiente e ela não for daquele projeto, ela não vai afetar nada, ela vai afetar só o processo dela. Mas tem notas, por exemplo, a nota de NFE, se eu não me engano, cadê? É o final 7. Essa aqui, ó, final 7 não, essa nota é uma, não, mentira, essa daqui. É uma das notas principais da aplicação de NFE, se eu não me engano. E se desaplicar essa nota, mexer nessa nota, ela vai mexer em muitas notas, vai mexer em um monte de processo. Se ela não for aplicada de forma correta, ela pode causar muito problema. Nenhuma parte de SD vai abrir, nem de MM, nem nada. Então sempre tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Ah, essa nota aqui, ó. Eu falei que era final 7, era final 7 mesmo. Essa é a nota principal, essas são os pré-requisitos que estão dentro dela. Vocês viram que eu consegui isso sem ter usuário nenhum, ó. Eu não estou nem logado aqui, é um blog da SAP. Então tem uma coisa que eu estou mexendo recentemente também, SPED Layout 13. SAP. Tem o answer da SAP. Aqui o cara está falando da nota, tal, que é a nota principal. Aí se a gente colocar aqui no Google, a gente sempre acha alguma coisa. Ele não achou. Para essa nota, para esse processo, não tem quase nada. Ainda bem que a gente tem o usuário do S-Note lá. Mas tem uma descrição no blog da SAP do que vai mudar. Não está falando das notas, mas pelo menos está explicando alguma coisa. Então é bem intuitivo isso, dá para se virar bastante. E agora, o último assunto. A gente ainda tem, nas próximas aulas, a gente vai falar de Infoset, Query, que eu vou ter um colega que vai começar a dar curso com a gente, que vai gravar essas duas aulas aqui, que ele conhece mais e eu mexo muito pouco com essas duas coisas, ele vai explicar melhor. E também LSMW, que é o assunto que ficou pendente, que a gente vai passar em vídeo também, vai ser a mesma pessoa que vai gravar. Então agora vamos falar de job. O job é bastante importante entender, porque o job, as empresas funcionam todas por job. Quando você acessa um ambiente de produção e vai nesse M37 lá e dá um select all, vai ter muito job rodando no ambiente, muito job. E esses jobs fazem pagamentos, fazem recebimentos, transportam carga e enfim. O job nada mais é que um programa alocado para rodar em memória, não rodar no servidor. Por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer um programa de teste, teste job. Programa de testes para jobs. Write test job. Write test job 1. Então fiz um programa simples que ele vai exibir duas mensagens. Opa, tem que só fazer uma pequena alteração aqui. Então, teste job 1. Para eu rodar esse programa de uma forma que a gente chama foreground, rodar visível, eu estou aqui no ambiente, certo? Eu estou olhando o programa aqui, eu dou um F8 no programa, ele roda. Isso é rodar em modo visível. Eu estou rodando como usuário instantaneamente no ambiente. Mas se o programa for demorar muito para rodar ou tiver algum processo muito crítico, a gente pode programar o programa para rodar em job. Então, para isso, a gente pode usar o nome do programa aqui, que é uma das formas de fazer, colocar o nome do programa aqui nesse 38, vir em programa, aí eu tenho que ter uma telinha de seleção, senão vai ficar difícil explicar o que é o parameters, p, nome type c. Pronto, pelo menos agora eu tenho uma tela de seleção, e eu posso vir aqui em programa, executar em background. Quando a gente quer que o programa roda na hora,
A gente só clica aqui em imediato e rodar. Pronto. Feito isso, o programa executa, não tem nenhuma condição para ele executar. Aí a gente vai na SM37, com o usuário que rodou o programa, pode até informar, se quiser, o nome do programa aqui para filtrar melhor. E aí não precisa colocar o usuário. Tá aqui, ó, o programa rodou, teste job, tem um spool, que é, se tiver uma mensagem exibida, vai aparecer no spool. Então eu clico duas vezes nesse relatóriozinho aqui e venho nesse tipo, que é a lista BAP, e ó, teste job 1, o programa rodou em background. Para esse programa rodar em background, eu não preciso ter nenhum SAP aberto. Eu vou fazer um programa aqui. Opa, já estou editando esse programa. Para vocês verem o job rodando. Wait up 15. Lembrava da sintaxe aqui, vou colocar para ele esperar 15 segundos para dar as mensagens. Beleza. Se eu executar meu programa, ele vai ficar rodando 15 segundos, que foi o tempo que eu terminei, e eu estou vendo ele rodar aqui na minha frente. Quando ele der 15 segundos, ele vai exibir as mensagens. Usei esse comando. Pronto, deu os 15 segundos, ele rodou. Agora, se eu quiser programar para rodar em background, eu coloquei aqui imediato, salvei e vou fechar o SAP, vou dar um /next aqui, pronto. Fechei o SAP, eu não estou logado no SAP, vou entrar de novo aqui no ambiente. Transação SM37, nome do programa, posso deixar o usuário ou não. Então, ó, ele demorou 15 segundos para rodar e eu não estava logado no ambiente, então eu posso deixar um programa rodando no servidor. Só que dessa forma eu só consigo fazer quando eu tenho uma tela de seleção. Tem uma forma de você poder criar o job da forma que você quiser. Não precisa só entrar na EC38, dar um executar, ir lá em executar em background. Para isso a gente usa a transação SM36. Na SM36 a gente vai criar o job. Eu já mostrei mais ou menos como funciona o job. E agora a gente vai criar um job. Para criar um job, a primeira coisa a gente tem que dar um nome para ele, na SM36. O nome não precisa ser Z, pode ser job exec test. Pronto. Feito isso e dar um enter, ele vai pedir qual programa que você quer executar. Então Z, qual que era o programa que a gente estava usando aqui? Ztest job. Então o programa vai ser o Ztest job. Eu tenho que ter uma variante. Eu posso ter uma variante para executar o programa. Então, se eu estou aqui, opa, deixa eu não eliminar isso aqui que eu caca aqui, pronto. Então, ó, eu posso vir aqui, colocar o nome do programa e informar uma variante se o programa tiver uma variante. Então, se eu vir aqui no programa e marcar um X aqui e salvar, variante job, salvei. Aqui dentro da SM36 eu posso chamar aquela variante para rodar. E aqui é só isso, eu só informo um programa e a variante. Assim eu não preciso entrar lá na EC38. Feito isso, o programa está aqui, ele foi inserido. Eu posso colocar outros programas. Então se eu quisesse que ele rodasse de novo o mesmo programa, ou quisesse rodar outro, eu vou colocando aqui na sequência que eu quero. Pronto. Vai rodar 3 vezes o mesmo programa, uma duração de 15, 30, 45. Depois disso, eu tenho que fazer as condições de execução. Se eu coloquei os passos, que são, ele vai executar esse programa com essa variante, esse programa com essa variante, assim por diante. Agora eu vou mexer na condição do job, quando eu quero que ele execute e como eu quero que ele executa. A primeira opção vocês já viram, é o imediato. Eu só clico aqui e dou um salvar, o job já dispara na hora. Tem a opção de data e hora, onde eu posso programar quando esse job vai rodar. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar dia 16 para rodar às 23 horas. Opa,
Aqui não precisa, eu estava colocando no lugar errado. Às 23 horas. Eu posso também colocar nenhuma execução após. Então eu quero que esse job entra nesse dia, mas que ele não rode a partir do dia 20/6/2019. E também informa a hora que eu quero que ele para de rodar. Isso aqui a gente não usa tanto. Se eu só fizer dessa forma, então eu programei meu job para rodar de 16 às 23 horas. Pronto. Dei um salvar. Ah, é verdade que a hora do servidor está diferente aqui, então eu vou colocar dia 17. Pronto. Fiz isso, salvar, salvei meu job. Eu posso ir lá na SM37 consultar meu job. Aí eu tenho que marcar a opção escalonado, porque quando um job não foi executado ainda, ele está escalonado para ser executado. E tá aqui, ó. Vou apagar esses dois que a gente fez. Aqui o job exec test, ele está liberado. Por que ele está liberado? Ele vai poder ser executado, mas ele só vai ser executado nessa condição, no dia 17 às 23 horas. Sendo assim, eu terminei um dia para esse job rodar, certo? Então, se eu quisesse fazer esse job rodar diariamente, ao invés de ele começa a rodar dia 16, mas eu quero que ele roda diariamente. Então, da mesma forma, eu coloco os passos aqui que eu quiser, venho na condição de execução e essa opçãozinha aqui, valores do período. Então ele vai começar dia 17 às 23 horas e como ele vai rodar? Ele vai rodar todas as horas, ele vai rodar uma vez por hora a partir desse dia. Ele vai rodar diariamente, então dia 18 ele vai rodar às 23, dia 19 ele vai rodar às 23. Semanalmente, então sendo hoje, por exemplo, sábado, ele vai rodar sábado que vem esse mesmo horário. Mensalmente, ele vai rodar no mesmo dia do mês que vem, ou eu posso determinar o que eu quero. Ele vai rodar de 3 em 3 meses, ou vai rodar de minuto a minuto. Vou colocar aqui a cada, sei lá, já vai rodar a cada 15 minutos. Se eu fizer isso, então a partir disso, pronto, salvei aqui. Vou lá na SM37 agora para consultar meu job. Vou colocar uma data maior aqui. Colocar tipo até, sei lá, até o fim do ano. Vamos ver quantas vezes esse job vai aparecer. Aí ele só tá uma vez. Todos os minutos. Acho que alguma coisa saiu errado lá na configuração. Ele vai executar. Vou colocar diariamente aqui. Diariamente, salvar. Salvar. Então ele tem um outro job aqui escalonado para rodar diariamente. Quando for no dia seguinte, ele vai criar esse job. Ele vai deixar um job escalonado. Deixa eu ver se tem algum job escalonado. Não tem nenhum job escalonado. Condição de execução. Semanalmente. Pronto. Eu fiz 3 jobs aqui. Vou marcar todas as opções. Eu fiz 3 jobs, cada um deles tem uma condição de execução. Esse vai rodar uma vez, às 23 horas, no dia seguinte. Esse vai rodar diariamente, a partir do dia 17 às 23. E esse aqui vai rodar semanalmente, a partir do dia 17 às 23. E se eu não quisesse que algum job tivesse, por exemplo, esse job aqui ele vai rodar a cada 15 minutos, esse é o primeiro. Mas eu não quero que ele roda fim de semana, ele vai rodar tudo a cada 15 minutos, mas ele não vai rodar de fim de semana. Eu posso vir aqui e escalonar um novo job, a cada vez que eu mudo aqui e salvo, ele gera mais um job e ele vai escalonando um monte de job lá. Mas se eu quiser mudar a execução de um job, apenas de um job, eu abro o job, deixa eu fechar isso aqui, eu abro o job, clico no job, desculpa, job, cadê? Mais fácil aqui. Ah, não tá editável ainda. A opção passou perto de mim e eu não vi. Era no modificar aqui. Dificuldade de ver um campinho. Job, modificar, pronto.
Aqui eu vou mudar a condição dele e vou colocar restrições. Então eu coloquei o valor que eu queria que ele rodasse, agora eu vou colocar restrições. Então, ó, o calendário aqui tem que ser um calendário que tem padrão no sistema, tipo, cada cliente tem um calendário aí. Ele vai suspender os domingos e feriados, ele vai antecipar por dia útil, adiar, enfim, eu tenho algumas opções aqui, eu posso criar mais personalização no calendário também. Aí se eu aceitar, ele tem uma restrição aqui no job para rodar só no período que eu coloquei. Então essa também é uma forma de programar um job, que seria colocando quantas vezes ele vai rodar e quando ele não pode rodar. Uma outra opção legal é programar após o job. Por exemplo, eu vou criar dois jobs. SM36. Então eu vou criar esse job aqui com esse nome de 2. Ele vai rodar vou colocar ele para rodar amanhã. E o horário eu não vou colocar nada. Então ele vai rodar aqui amanhã. Tem que colocar um horário. Pronto, 3h33. E a data tinha saído, ficou legal. Pronto. Programei esse job. Ele só tem um passo que eu estou programando aqui. Eu posso colocar o passo antes ou depois. Eu fiz na ordem inversa agora. Salvei esse job. Agora eu vou salvar esse mesmo job com o nome de 3. Você viu que eu só mudei ali, eu não precisei fazer nada, nem criar nada. Como eu já estava com todos os parâmetros preenchidos. Então ele já... Ó, 2 e o 3. Eu quero que o 3 roda quando o 2 terminar. Então eu posso vir aqui, editar o job. Aí tem uma opção de execução após o evento. Opa, desculpa, após o job. Aí eu vou pegar, tem que pegar o nome, né? Interessante. Aqui. Esse job vai rodar apenas quando o job 2 terminar. Após o job, tal. Execução dependente de status. O que é execução dependente de status? Se o job deu erro, ele não vai continuar. Se eu colocar aqui dependente de status, então o job 2 deu erro, ele não vai chamar o terceiro. Se eu não deixar nada aqui, ele vai chamar o terceiro de qualquer forma. Então se deu erro, se não deu erro, ele vai chamar. Beleza? Programei esse job, modifiquei ele. Agora, opa, o que aconteceu que o job sumiu? O job simplesmente sumiu. Eu vou criar um outro com uma condição diferente. Com a condição igual, desculpa. 3. Condição de executão após, condição de executão. Condição de execução após o job 2. Esse daí mesmo. Pronto. Aí salvei. O job 3 foi gravado como... Ah, ele apareceu aqui. É que eles estão, deixa eu ver. Eles estão sem data, então não apareceu aqui. Mas eu vou liberar agora o 2, ó. Para liberar um job que está escalonado, é só a gente clicar no job e dar o liberar. Eu liberei o job. Eu tive que fazer uns ajustes aqui, então eu liberei o job 2. Ele está ativo, ele está rodando os 15 segundos. Como eu coloquei o outro escalonado com ele, quando ele der 15 segundos, ele vai encerrar e aí ele ativou os dois que estavam esperando o job 2 terminar, tá vendo? Aqui os jobs 3 estão rodando após a conclusão do 2. Eles vão rodar por 15 segundos. E pronto, eles rodaram. Então o job ficou dependendo do término do outro. Se for uma carga de cliente, depois tem que fazer uma carga de material. Aí você faz a carga de material de cliente, depois faz a carga de material quando a carga de cliente acabar. E é isso. A aula complementar ficou um pouco maior do que eu
Eu imaginava, deu 1h30, eu calculei 1 hora. Então essa aula está sendo liberada no dia de domingo, amanhã é domingo. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, sugestões, contato@zetreinamentos.com. Falo em nome meu, Alexandre, da Sabrina, que estava aqui acompanhando o curso. E espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e um bom proveito. Tchau, tchau, obrigado e até a próxima.